Vamos revisar alguns conteúdos para poder a gente falar a respeito de subtração, que é umas dificuldades que vocês estão apresentando. Então, vamos relembrar o seguinte. Aqui eu tenho uma unidade, né, representada pela figura lá do material dourado, né? Então, eu tenho uma unidade. Quando eu tenho 10 unidades, né, eu passo a ter 10 unidades ou uma dezena. Essas mesmas dezenas, quando eu reúno 10 dezenas, eu passo a ter 10 dezenas, é o mesmo que 100 unidades, ou 10 dezenas, ou uma centena. Então, vocês podem observar que à medida que a gente vai agrupando, né, eu tenho formas de definir diferentes do que eu tinha anteriormente. E quando eu tenho esse cubo grande, né, eu vou ter 1000 unidades, ou 10 centenas, ou 100 dezenas, ou então uma unidade de milhar. Qualquer uma dessas formas a que eu me referi está correta. Em que isso vai me ajudar quando eu for fazer uma subtração? Então, observando aqui, por exemplo, eu tenho o número 300 mais 40. Na verdade, eu tenho 340. É isso? Eu também posso dizer que eu tenho 100 mais 100 mais 100, mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 340. 265. Eu posso separar em partes. Dizer que eu tenho 100 mais 100, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 5. Eu poderia também colocar aqui que eu tinha 10, 20 vezes. Tem várias formas de eu decompor o número. O que é decompor? É separar em pedaços. E é essa separação em pedaços que vai me auxiliar quando eu vou fazer uma subtração. Por exemplo, aqui eu tenho 340 menos 265. Né? É uma subtração simples. Quando eu vou resolver, eu observo que aqui eu tenho 0 na unidade, 4 na dezena, 3 na centena. Então, na realidade, esse 4 aqui ele vale 40, esse 3 vale 300. Aqui embaixo eu tenho 5 unidades, eu tenho 6 dezenas ou 60 unidades e tenho 2 centenas ou 200 unidades. O que eu observo? Que desse zero aqui eu não consigo tirar 5, não é isso? Mas, antes de ter esse zero aqui, por que tem esse zero aqui? Porque eu tinha uma dezena e aí ela foi transportada para cá. Porque toda vez que eu tenho 10, esse 10 vai para a casa das dezenas, certo? Então, se eu tenho zero e eu não posso tirar 5, o que eu vou fazer? Eu vou me lembrar lá que eu tenho 300 mais 40, né? Então, aqui eu tenho 300 mais 40, ou 100 mais 100. Eu tenho que ter essas lembranças para eu saber que eu posso separar esse número em partes. Então, vamos lá. Por que coloca esse tracinho? Para mostrar que dessas 4 dezenas aqui, elas vão deixar de ser 4 dezenas, porque eu vou pegar uma dessas dezenas e vou transportar para cá. Então, quando eu transportei essa dezena para cá, na realidade, são 10 unidades. Se eu peguei uma dezena aqui e transportei para cá, eu fiquei aqui com 3 dezenas. Então, agora eu consigo tirar 10 menos 5, vai me sobrar 5. Agora eu tenho 3 aqui e 6. De 3, eu não consigo tirar 6, né? 3 dezenas é menos que 6 dezenas. Mas eu tenho aqui as centenas que eu posso trocar, não é isso? Por dezenas. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse tracinho vai indicar que esse 3, ele não vai ser mais o 3, por quê? Porque eu vou pegar uma centena daqui e vou transportar para cá. Quando eu transporto ela para cá, eram 10. Só que eu já tinha 3. Então, não vai ser 10. 10 mais 3 são 13. Então, lembra isso porque tem gente que está colocando um 10 aqui. E eu já tinha 3. Então, se eu já tinha 3, eu vou fazer o quê? Eu vou somar o 10 mais o 3, agora eu tenho 13. E aqui, como eu tinha 3, me sobraram 2 centenas. Agora eu consigo fazer a subtração, certo? 13, eu vou tirar 6, vai me sobrar 7. 2, eu vou tirar 2, vai me sobrar 0. Então, a resposta que eu tenho aqui é 75. Vou tirar a prova para verificar se está correto. Então, 265 mais 75 tem que ser igual a 340. Então, vamos ver?
5 mais 5, 10. Vai 1. Por que desse vai 1? Porque 10 não pode ficar 2 algarismos aqui na mesma casa. Então, vai uma dezena. 1 mais 6, 7 mais 7, 14. Vai 1. 1 mais 2, 3. Então, 340, minha operação está correta. Então, atenção nisso aqui, ó. Quando você usa um aqui, tem que ver quanto vai sobrar, tá? Não é sobrar 9 sempre, como tem uns colocando. Então, vamos lá, outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 304 agora, ao invés de 340, e eu vou tirar os mesmos 265. Vejam que eu só troquei a ordem aqui dos algarismos, mas aí vai me dar, né, uma outra noção do que eu vou fazer. Então, o que eu tenho aqui nesse 304? Eu verifico que 4 também não dá para eu poder tirar 5, né? Só que eu observo que aqui eu tenho um 0. Então, não tem como eu usar daqui para cá. Mas tem como eu ir lá na centena, só que da centena eu não posso transportar direto para a unidade, eu não posso pular uma casa. Então, o que vai acontecer? Da centena, eu tinha 3 centenas, eu vou transportar uma centena para as dezenas. Então, daqui vem sempre para aqui. Agora que eu tenho as 10 dezenas, eu consigo transportar para as unidades, certo? Então, sobraram para mim 2 centenas. E dessas 10 dezenas que eu tenho, eu vou tirar delas, por isso eu estou colocando o traço para mostrar que eu vou tirar uma delas. E uma que eu vou tirar vai passar para cá. Mas por que ficou 14 e não 4? Porque 10 que veio para cá, mais 4 que já tinha aqui, é igual a 14. E vão me sobrar 9 dezenas, porque eu usei uma dezena para transportar para as unidades. Então, agora eu consigo resolver. 14 menos 5 é igual a 9. 9 menos 6 é igual a 3. 2 menos 2 é igual a 0. Tirando a prova, eu vou ter 265 mais 39, que é o que me sobra, e eu vou somar 5 mais 9, 14. Vai 1. Por que vai 1? Porque eu não posso deixar 2 algarismos na mesma ordem. 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. Põe a unidade, né, que é o 0, e vai 1. 1 mais 2, 3. Então, 304, minha operação está correta. Então, muita atenção com isso aqui, ó. Eu não posso vir aqui, tirar daqui e pular lá direto, tá? Eu vou por etapas. Se eu tenho um 0, não tem nada para eu poder transformar aqui para as unidades, então eu vou ter que buscar onde eu tenho, que é na centena, correto? Para que eu possa chegar até as unidades. Então, vamos lá, um outro exemplo aqui, ó. Esse de 2020, né, a gente viu na aula de ontem, que é o ano que nós estamos, e muitos cometeram uns enganos aí. Então, 2020, eu vou tirar 1975, que é para descobrir a minha idade. O que alguns aí estão fazendo aí? Observe o que vocês têm feito. Muitos têm feito, né? Nem todos, mas olha aqui. Vocês estão pegando, sem saber por quê, vocês saem cortando os algarismos, né? Aí sobrou um aqui, aí você põe um 9 aqui, põe outro 9 aqui, põe um 10 aqui. A maioria tem feito isso. Aí você vai e faz a subtração. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 9 menos 9, 0. Ó, que maravilha! A professora tem 25 anos. Só que não, eu não tenho 25 anos. Essa operação está errada. O que está acontecendo aqui? Vocês estão simplesmente cortando números e colocando. Aqui tirei 2, aqui ficou 9, aqui ficou 9, aqui ficou 10. Por que aqui ficou 9? E esse 2 aqui, o que aconteceu com ele? Você cortou ele por quê? Foi para onde? Então, você tem que começar a entender que se você tirou daqui para ir para cá, quanto que sobrou aqui? O que sobrou foi 1. Então, por que apareceu esse 9? Que é o que muitos erraram ontem na hora de fazer o cálculo, certo? Então, essa operação aqui, ela está errada. Não se faz operação dessa forma de subtração. Sai cortando indefinidamente os algarismos sem saber por quê, tá? Avisando que esse corte que a gente faz é por quê? É para poder mostrar que eu estou tirando uma e trocando para a ordem anterior. Então, vamos lá. 2020 menos 1975 é igual a... Então, agora vamos descobrir a minha idade verdadeira. De 0 aqui, né, eu não consigo tirar 5, que está aqui.
Então, eu vou trocar. Eu vou trocar de onde? Do 2. Tem 2 aqui para eu trocar, então eu vou fazer a troca. Do 2, eu vou trocar uma dezena para cá. Eu tenho 10 unidades. Então, sobrou para mim uma dezena. Então, essa parte aqui eu já posso fazer. 10, eu tiro 5, me sobram 5. Agora, eu tenho aqui 1, eu não posso tirar 7. Então, eu vou ter que trocar. O que vai acontecer? Eu vou trocar do 0? Não. O 0 já foi reagrupado, não tenho o que trocar aqui. Então, eu vou ter que trocar lá da unidade de milhar. Então, vou pegar das unidades de milhar, uma unidade de milhar, vou trocar por 10 centenas. Agora, eu consigo fazer a troca, né? Por o quê? Se eu tenho 10 dezenas, eu vou conseguir trocar por 10 aqui e vai ficar 10 mais 1, que eu já tinha 1, lembra? Eu já tinha 1, não vai ficar 9 aqui. Do 10 eu trouxe 1 para cá, 1 que era 10, mais 1 vai ficar o quê? 11. Aí me sobraram 9 aqui, né? E 1 aqui que eu tinha tirado. Então, presta bem atenção, ó. Do 2, eu tirei uma unidade de milhar, que se transformou em 10 centenas. Dessas 10 centenas, eu tirei uma centena, que se transformou em 10 dezenas. 10 mais 1, que já estava aqui, é 11. Entenderam? Não tem aquele 9 que está surgindo do nada, tá? Então, 11 menos 7 é igual a 4. 9 menos 9, 0. 1 menos 1, 0. Viram? Agora tem minha idade verdadeira, 45 anos. Então, tirando a prova, 1975 mais 45 é igual a 5 mais 5, 10. Sobe uma dezena. 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12. Vai. 1 mais 9, 10. 1 mais 1, 2. 2020. Então, a minha operação está correta. Então, lembrando sempre, tá? Vocês têm que observar que eu faço por etapas. Primeiro eu vou resolver a unidade. Eu não vou sair cortando tudo quanto é número e colocando algarismo sem saber o porquê. Porque não existe isso de cortar o número. Essa marcação que eu faço é só para eu lembrar que eu tirei 1 daqui, então que vai reduzir a quantidade aqui em cima. Tem criança que nem faz isso, porque lembra na cabeça o que fez, né? Quando já pega o jeito da coisa. Mas enquanto a gente não lembra, o ideal é a gente registrar aqui em cima. Então, aqui, ó, sobrou 1. Quando eu trouxe 10 para cá, o que aconteceu? Era 1, ficou 11, tá? Então, agora o que eu tenho aqui, eu tenho o quê? Tenho 11, ó. Eu não tenho 1, tá? Então, é 11 que eu vou poder conseguir tirar 7. Então, desse 11 eu tiro 7, me sobram 4. Então, fiquem bem atentos com isso. Tá? Observem bem, estudem, para que vocês possam conseguir, né, ir melhorando no aspecto da subtração. É prática e muita atenção que leva a gente à perfeição, tá? Não deixem de